Olá, dominadores. Mais uma quinta-feira de análise de processos minerários. Eu estou aqui compartilhando os processos que eu coloquei no meu Instagram, mas vamos ter um over delivery aqui. Vou comentar mais um processo com vocês. E todos os que eu vou apresentar hoje, tirei do Diário Oficial da União. Então, tivemos muitas publicações no dia de hoje e vi casos interessantes para compartilhar com vocês aqui com mais detalhes. Aqui, o processo 1, qual é a ideia dele, né? Ele é uma autorização de pesquisa que o titular apresentou o relatório final de pesquisa, a gente vai ver no Cadastro Mineiro, e na sequência ele estava ali com o direito de requerer a lavra, e ele desistiu. Ele fez um protocolo pedindo a desistência do requerimento de lavra. Ele podia fazer isso? Podia. Eu vou explicar para vocês melhor essa situação. Então, eu coloquei duas perguntas. A primeira é quando há desistência de um requerimento, o que uma pessoa interessada pela área pode fazer, né? Estou vendo que tem um erro aqui. O que uma pessoa olha que esses eventos do Cadastro Mineiro, vê que teve desistência da área, o que ela pode fazer? Coloquei algumas opções para vocês. Aguardar o edital de disponibilidade, requerer a área, negociar com o titular atual. Vamos descobrir. E a outra pergunta é se esse titular que fez o pedido de existência, se por algum motivo ele resolve voltar atrás, se arrependeu de fazer esse protocolo desse pedido de desistência, tem como ele reverter esse pedido, sim ou não? Vamos descobrir aqui no primeiro processo minerário. Se vocês quiserem saber o número, como não é número de cliente, compartilho com vocês esse número do processo minerário. Vocês podem acessar com mais detalhes depois as informações que estão no sistema eletrônico de informações. Esse eu não vou mostrar o SEI para vocês, porque eu quero focar aqui na questão dos eventos mesmo do Cadastro Mineiro. Primeiro, era um alvará de pesquisa, foi publicado com 2 anos, comunicou isso os trabalhos, fez os 2 pagamentos da taxa anual por hectare. Ele fez também, apresentou o relatório final de pesquisa dentro do prazo, 27 de 12 de 2018. Não, foi até um pouco depois, ou eu estou vendo besteira? Não, foi no último dia, 14 do 9, até meu aniversário, 14 do 9 de 2018, exatamente na data de vencimento do alvará de pesquisa, ele apresentou o relatório. Isso é um pouco arriscado, viu? Deixar para o último dia, porque pode acontecer alguma coisa, ainda mais nessa época que era protocolo físico, então tudo podia acontecer. Então, nunca recomendo vocês para deixarem para o último dia. A gente sabe que, assim, não podemos contar com a sorte também em alguns momentos. Se a gente puder antecipar, muito melhor. Principalmente quando vai cumprir aquelas obrigações que está todo mundo cumprindo ao mesmo tempo, tipo o relatório Nord Lavra, que a gente tem que estar todo mundo na mesma demanda. Então, tomem cuidado com isso. Tentem sempre antecipar. Teve vistoria, teve até vistoria para esse relatório final de pesquisa, foram lá na área, aprovou o relatório final de pesquisa, era um relatório final de pesquisa positivo. Eu confesso que eu nem vi qual era a substância. Cascalho, em Minas Gerais. Era uma pessoa física que fez o pedido, mas quando ele mudasse para requerimento de lavra, ele teria que se tornar pessoa jurídica. Então, olha só o que aconteceu. Teve aprovação do relatório final de pesquisa, ele pediu para prorrogar o prazo para apresentar o requerimento de lavra, e isso pode fazer. Ele fez aqui até dentro do prazo também, que tinha um ano, então ele tinha até 2 de 4 de 2020 para apresentar o requerimento de lavra. Ele publicou aqui em 24 de 3 de 2020 o pedido de prorrogação, e esse pedido foi aprovado em 2021, então ele ganhou mais um ano, que seria 8 de 7 de 2022. E quando foi fevereiro de 2022, o titular, ele apresentou um pedido de desistência desse requerimento de lavra. Podia fazer a qualquer tempo. Renúncia a gente faz na fase de vigência do título. Então, aqui a gente está com o título de alvará de pesquisa, ele poderia fazer a renúncia durante a fase de vigência do alvará, se ele quisesse também abrir mão. Como é uma fase de requerimento, aí a gente fala desistência, mas ambos têm como objetivo tanto a renúncia quanto a desistência abrir mão da área, devolver a área, digamos assim, para a ANM. E essa renúncia foi homologada, ou seja, foi aprovada pela ANM hoje, 25 de 5 de 2023. Então, hoje foi publicada essa homologação. Então, primeiro, esse titular aqui, a partir do momento que ele protocola o pedido de desistência, o que acontece? Não tem como voltar atrás. Está bem claro lá na portaria 155, quando você protocola
um pedido de desistência, já era. Não tem a questão do arrependimento. Então, pensem bem, orientem bem os clientes de vocês quanto a isso, sobre pedido de desistência e renúncia, que a partir do momento do protocolo já considera a renúncia dali, mesmo que a ANM ainda não tenha se manifestado. Nesse caso, a ANM demorou aqui quase um ano para se manifestar sobre essa desistência, mas aqui já tinha sido considerado desistir a área, voltou para a ANM de qualquer forma, mas tem que haver essa homologação para, na sequência, entrar em edital de disponibilidade, essa área ser elegível à disponibilidade. Então, o próximo passo, se alguém está interessado nessa área, é aguardar a publicação do edital de disponibilidade. Se for requerer agora, do jeito que está, vai acabar perdendo o dinheiro, porque o requerimento vai ser indeferido. Então, o ideal é cadastrar o número desse processo minerário lá em nominação de áreas no sistema SOPR, em nominar áreas, tem aula no curso só sobre isso, já aula atualizada com as modificações que tiveram no sistema. Vocês vão e colocam esse processo minerário aqui e cadastram lá, se for de interesse de um dos clientes de vocês. Pode ser uma situação parecida com outros clientes que vocês têm, então esse é o caminho. Voltando aqui, o próximo processo minerário que eu coloquei aqui, chamei de processo 2. Aqui era um requerimento de licença, de registro de licença, ou licenciamento mineral. O que aconteceu aqui nesse processo minerário? Ele requereu, o titular requereu, em 2022, e hoje saiu um indeferimento sem oneração. Vamos relembrar o que é um indeferimento sem oneração, qual o possível motivo desse indeferimento. E aqui eu coloquei algumas opções para vocês. Não foi por não cumprimento de exigência, foi por não apresentação de algum documento obrigatório, foi por não apresentação da licença ambiental no prazo, ou a área não estava livre. Vamos ver esse processo no Cadastro Mineiro também. A segunda pergunta, considerando o tipo de indeferimento sem oneração, a área do processo está livre ou está elegível à disponibilidade. Vamos retomar todos esses conceitos com esse processo minerário. Então, é uma área pequena, não tinha nenhum hectare, registro de licença em Minas Gerais também. Hoje, Minas publicou um monte de coisa. Vocês vão ver que os processos que eu trouxe aqui estão todos de Minas. Na verdade, eu nem cheguei a olhar todo o Diário Oficial da União hoje, eu olhei só esses que me chamaram mais atenção. O que aconteceu? Teve o protocolo do requerimento, a gente vai ver esse processo todo no SEI, porque como ele é um processo de 2022, ele está todo digitalizado. Não vamos ter todos os documentos abertos, mas os principais para vocês entenderem, a gente vai conseguir ver. E aqui tem o protocolo do órgão ambiental e tudo mais, e vamos entender aqui o que aconteceu com esse processo, motivo desse indeferimento, que eu achei assim até como assim? Foi coisa de erro técnico mesmo, do profissional que não soube fazer a instruir esse requerimento corretamente. Vou aqui abrir o C enquanto carrega a poligonal lá. Então, teve aqui a publicação, o protocolo do requerimento de registro de licença lá em novembro de 2022, aparentemente com toda a documentação, licença municipal, memorial descritivo, plano de detalhes, situação, o comprovante da taxa, né, de pagamento da taxa, teve até o protocolo do plano de fechamento de milho, que agora, desde 1º de 6 de 2021, com a publicação da resolução 68, é obrigatório já apresentar os novos requerimentos com o plano de fechamento de mina. Então, aqui ele fez certinho. Se ele não tivesse apresentado, a ANM viria com uma exigência para ele, ainda mais em Minas Gerais, que são um pouco mais exigentes. Aqui ele fez a publicação. Ele fez o protocolo da licença ambiental, percebam. Ele fez o protocolo do processo 23/11/2022. A licença ambiental ou a comprovação que a gente deu entrada no pedido de licenciamento ambiental deve ser protocolado até 2 meses, até 60 dias após esse protocolo dos documentos obrigatórios. Então, ele teria que apresentar até 23/1/2022. Ele apresentou em 25/1. Na verdade, eu falei 23, mas se era feriado, não sei se era o final de semana, se estendia para o dia útil. Não sei se foi o caso aqui. Novembro, dezembro, janeiro. É isso mesmo. Deixa eu olhar aqui no calendário só para confirmar essa informação, se foi na data certa ou não. Porque se foi final de semana,
ele poderia... não era final de semana. 23/1 era uma segunda-feira, ele protocolou 25/1. Então, a ANM já poderia ter indeferido por conta dessa licença. Eu queria ver só uma coisa aqui com vocês, voltar aqui nos dados básicos, só para a gente ver aqui quando que foi. Não, foi protocolado aqui, ó, 19/1/2023, a primeiro protocolo no órgão ambiental. Engraçado, que aqui não está aparecendo. Tá aqui, eu não tinha visto. Aqui, ó, o protocolo da comprovação, né, do órgão ambiental, do início do licenciamento ambiental, foi feita antes de 23/12, que foi 19/1. Depois, de fato, eles apresentaram a licença de operação alguns dias depois. Então, não foi por conta da licença o indeferimento aqui. Se a gente for olhar a nota técnica, que é o que gerou, de fato, depois da análise de toda a documentação apresentada, eu fiquei, assim, em choque. Como assim? Aí eu fui ler a análise. O que aconteceu aqui? A poligonal que foi desenhada, ela não foi desenhada com as linhas retas, respeitando o que é as linhas norte e sul. O que significa isso? Ele vai explicando aqui que cada vértice deverá formar com o vértice seguinte um segmento de reta norte e sul ou leste a oeste, vedado o cruzamento entre os segmentos de reta. Isso aqui, gente, é uma coisa que está prevista lá na portaria 155 de 2016 e serve para qualquer tipo de requerimento. Toda poligonal que a gente desenhar tem que seguir essa forma. É claro que tem a exceção dos rumos diversos. Vocês podem ver aí alguns processos assim, mas a gente tem que selecionar lá na hora de inserir as coordenadas. Se a gente selecionou os rumos verdadeiros, aí tem que ser coordenados norte e sul. E aqui, ó, tá até falando sobre leitos de rio. Nos requerimentos de registro de licença da área situada em leito de rio, memorial descritivo deverá ter os vértices definidos por coordenadas geográficas, podendo configurar um polígono com rumos diversos. Foi isso que eu falei para vocês, questão dos rumos diversos, específico para leitos de rios. Fiz até uma assessoria esses dias sobre isso e até reforcei exatamente essa situação. Quando a gente for desenhar uma poligonal dentro do rio, aí a poligonal vai ter que seguir o desenho do rio, que dá para fazer uma poligonal reta. Mas vamos entender aqui o que aconteceu, então. Se a gente olhar aqui, parece que ficou um polígono meio torto. E quando a gente tem coordenadas leste, oeste, norte, sul, é um polígono com linhas retas. E como que a gente sabe isso olhando pelas coordenadas? As coordenadas, nesse caso, deveriam ser iguais. Por exemplo, aqui está 805 no final, deveria ser 805 aqui. Isso aqui formaria uma linha reta. Aqui, que é 705, deveria ser 705 ou 649. Essas duas teriam que ser iguais para poder formar outra linha reta. E assim sucessivamente. Então, esse profissional ele não se atentou a isso. E foi indeferido por conta disso. E a ANM indeferiu sem oneração diária. O que quer dizer isso? Vamos lá retomar o que é a oneração diária. Antes de eu querer mostrar para vocês a poligonal, aqui o desenho, como é que ficou torto mesmo. A gente consegue ver aqui no cadastro mineiro. Olha só, aqui tem... vocês até conseguem ver do lado de fora as retas, né? Que eu acho que era uma área de disponibilidade. E aí tinha as linhas retinhas aqui. A pessoa foi e fez um negócio meio estranho, meio torto. Não dá para entender, gente. Não dá para entender, mas vocês estão aqui para exatamente não cometer esses erros. Imagina, o profissional que fez isso deve ter tomado até um susto que teve esse indeferimento. A sorte é que ele consegue recuperar. Por quê? Porque como foi sem oneração, significa que não é elegível a disponibilidade. Como não foi instruída da forma correta o requerimento, a área ela fica livre. Então, esse profissional pode amanhã, 26/5, ir lá e requerer novamente, apresentar toda a documentação de novo. Mas ele deu muita sorte, porque poderia ter um erro que levasse a disponibilidade, por exemplo, aí ele ia ter que aguardar, ia trazer prejuízo para o cliente dele, etc. Então, aqui ele vai ter que pagar de novo a taxa. Se acontecer com vocês, é se colocar no lugar, beleza, eu errei, mas tem como eu consertar, que bom. E aí assumam essa responsabilidade, inclusive de pagar a taxa. Como profissional, a gente vai, refaz isso, paga a taxa e resolve isso rapidamente. Claro, informa o cliente tudo, informa a sua boa vontade de resolver. Então, esse aqui era o caso que eu queria trazer para vocês com mais detalhes aqui, porque eu achei bem
diferente esse tipo de indeferimento que eu ainda não tinha visto por conta da poligonal. Eu falo com vocês que a gente estuda, estuda, estuda e novas coisas aparecem. E o processo extra que eu trouxe para vocês, vou mostrar o número também aqui. É esse número, 832.860 de 2022, é um processo recente de Minas, que eu falei, todos são praticamente de Minas. Ele era 2002, gente. Eu estava olhando o alvará de pesquisa, é de 2002, né? 2022. Então, ele começou com o alvará de pesquisa, teve a apresentação do relatório final de pesquisa, esse relatório final foi aprovado, e na sequência, o que aconteceu? A mesma situação do processo, o primeiro processo que eu mostrei com vocês, que o titular ele apresentou um pedido de desistência do requerimento de Lavra. Esse aqui ele pediu a prorrogação. Então, ele teve a aprovação do relatório em 2016, em 2017 ele pediu essa prorrogação aqui, foi obter uma resposta da ANM somente hoje, 25 de 5 de 2023, para mais um ano. Mas vocês percebem que da data do pedido dele de prorrogação até hoje já se passaram vários anos e ainda assim ele não se manifestou? Aqui eu quero trazer um ponto de atenção importante para vocês, que eu já discuti essa situação com o pessoal dentro da própria ANM. Quando a gente faz um pedido de prorrogação, que a gente entende que está pedindo por mais um ano, se a ANM não se manifestou dentro desse prazo de um ano, vocês vão lá e reforçam esse pedido. Gente, isso é muito importante, porque nesse caso aqui, a ANM ainda foi ok, ela ainda aceitou, mas ela poderia muito bem ter cobrado, feito uma exigência para esse titular, para ele poder apresentar esse requerimento, porque desde 2017, então até 11 de 12 de 2018, praticamente, entende-se que esse pedido dele estava prorrogado, que a ANM ainda não tinha se manifestado, e ele deveria, se não conseguir apresentar, deveria ficar renovando esse pedido. Então, tomem cuidado com isso. Não esperem a ANM se manifestar. A ideia é a gente pedir a prorrogação até mesmo para cumprimento de exigência, nesses casos de prorrogar o protocolo do requerimento de lavra, considerem a partir da data de protocolo, já a prorrogação feita. Mesma coisa, exigência, a gente fazia muito isso com coisas de barragem de mineração. A gente pedia mais 90 dias para apresentar as coisas, a gente não esperava a ANM aprovar isso. A gente ia lá e respondia dentro do prazo que a gente tinha pedido. Então é importante vocês trabalharem dessa forma, tá? Que foi uma exceção, que honestamente fiquei até surpresa também quando eu vi a ANM se posicionando assim, porque em outros tempos ela iria pegar e ia questionar esse titular. Por que que ele ainda não tinha apresentado o requerimento de lavra, sendo que já se passaram vários anos? Então, aqui, ponto de atenção importante para vocês. Beleza? Finalizamos aqui a nossa quinta-feira. Aguardo vocês na próxima quinta com mais processos desafiadores para discutirmos. Então, até a próxima quinta-feira e bons estudos!